Fala, turma! Tranquilo? Vamos lá. Qual que é a ideia do vídeo de hoje? A gente trabalhar e entender um pouquinho como que funciona a aritmética quando a gente está programando, certo? A gente faz operações o tempo todo, né? Seja para ir no supermercado, para comprar gasolina, para, sei lá, contas de casa, né? Que são os mais comuns possíveis. E a ideia é que a gente consiga representar essas contas a partir de variáveis no nosso computador, nos nossos programas, e com isso criar programas que são um pouco melhores do que ter que refazer a mesma conta todo dia, certo? Um exemplo bastante simples disso é o seguinte: imagine um programa que você tem que fazer as contas de casa, certo? As contas de casa são sempre as mesmas, né? Normalmente, né? Luz, água, telefone, internet, aluguel ou prestação da casa. Então são sempre as mesmas contas. E normalmente o que as famílias fazem é pegam lá, vai no caderninho, anotam isso. Aqueles mais organizados têm numa planilha de Excel. É claro que eu não vou desenvolver um programa para algo que seja tão simples. Mas, por exemplo, eu já vi gente que ganhou dinheiro porque fez um aplicativo para dividir conta de churrasco, certo? Nós, como bons gaúchos, facilmente utilizaríamos algo do tipo. Então, a gente precisa entender como que funcionam essas operações e alguns cuidados aqui, até que eu já anotei aqui para não esquecer de comentar com vocês. Então, vamos lá. Basicamente, vou começar aqui usando variáveis do tipo inteiro, né? Então, eu tenho valor A e valor B. Vou criar duas variáveis. Para o valor A, eu vou colocar, por exemplo, 5. Para o valor B, eu vou colocar 3. Tá? E aí tem uma série de operações que eu consigo fazer. Tá? Vou trocar esse valor A para int A e depois eu vou fazer a mesma coisa com int A. E eu vou fazer a mesma coisa com float ou com double. Tá? Então, int A e int B. O que acontece? Eu consigo, por exemplo, ó, vou chamar de resultado só, ou de res, para ficar fácil. E aí a gente consegue, por exemplo, ó, res de igual a int A mais int B. E isso aqui, tranquilamente, a gente consegue entender. Mas vamos pegar algo que é mais interessante aqui. Ó. Res igual a int A dividido por int B. Resultado dessa operação de 5 dividido por 3, neste caso, ele é igual a 1. Tá? Igual a 1. Um exercício interessante para vocês, novamente, é escrever isso, né? Então, ó, int A dividido por int B, ou o valor de int A, que vocês podem utilizar aqui, né? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos lá, int A mais o texto int. Vamos usar o, ó, nesse caso aqui, como eu vou ficar concatenando toda hora, faz mais sentido que eu utilize o printf, tá? Então, vou fazer assim, ó. Entre aspas, eu quero o valor a minha operação, nesse caso, mais o valor B, é igual a um resultado, tá? E aí uma quebra de linha no final. E aí eu vou colocar assim, ó, int A, int B, e aqui eu vou colocar o resultado, tá? E aí eu vou fazer assim, ó, int A mais int B, vou salvar na variável resultado, depois vou mostrar ela. Depois eu vou mostrar para divisão, vou mostrar para multiplicação e todos os outros. O da soma, claramente, quando a gente rodar isso aqui, então java c, aritmética.java, java aritmética, claramente o resultado é 8, tranquilo. Mas o que é interessante é quando a gente chega, por exemplo, na divisão, né? Então, divisão. Notem que isso aqui só está mostrando, né, pessoal? Quem está fazendo, de fato, a conta é esse cara aqui. Quando eu chego na divisão, e aí vocês podem ficar um pouco surpresos, o resultado disso é 1. Tá? Na verdade, o resultado disso não é 1. Vamos abrir a calculadora aqui. Isso é 1, alguma coisa, correto? Ó, 5 dividido por 3 é 1,66666. Tá? E aí, notem aquela questão da representação que eu te falei. Isso é uma dízima, o computador não consegue, ele arredonda no final. Como isso aqui ele dá 1, alguma coisa, e eu estou trabalhando com variáveis do tipo inteira, ele arredonda. Tá? Isso é muito importante vocês se darem conta e vocês lembrarem disso. A quantidade de erros que aparecem por conta desse tipo de coisa em competições, provas, avaliações, trabalhos,
é gigantesca, tá, pessoal? E aí muita gente fala assim, ah, então usa logo o float. Mas, dependendo do tipo de operação, tu quer realmente ter essa informação, né? Outra operação interessante aqui, ó, multiplicação e menos, vocês todos sabem como funciona. Outra operação interessante que tem aqui é a operação de resto. Tá? O que seria a operação de resto? Quando eu faço uma divisão, por exemplo, aqui, ó, de inteiro por inteiro, eu tenho que o resultado é 1 e o resto é 2. Tá? Esse cara aqui é exatamente este operador de resto. Ele vai me trazer exatamente este 2 aqui. Então, se eu copiar aqui, vou trocar aqui só para a mensagem ficar condizente com a operação que eu estou fazendo, compilar o meu código e executar ele, vocês vão ver que, opa, temos erro. Tá? O que eu errei aqui? Esse símbolo aqui é um símbolo especial. O que eu preciso fazer? Dar um escape nele. Tá? É isso? Espero que sim. Tá? Ainda está me dando um errozinho aqui. Se eu colocar 2 barras, vai virar barra barra. Não é isso que eu quero, mas ele aceitou. Tá? CLS Java. Tá dando um erro aqui no meu format, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui mod, tá? Ou operador de resto, por enquanto. Depois a gente descobre qual que é a variável de escape ali para porcento. Vamos ver se eu consigo descobrir rápido isso. Escape, porcentagem em Java. Tá. Depois eu dou uma olhada nisso. Notem que eu programo em Java há anos e nunca tinha me deparado com esse tipo de coisa, né? Mas tudo bem. O que acontece? Eu vou tentar mais uma coisa, que na minha cabeça faz muito sentido. Vocês vão ver que várias coisas na minha cabeça fazem muito sentido. E aí, quando eu executo, funciona. Show de bola. Beleza. Notem aqui que o resultado disso foi 2. Então, voltando, ó. Este cara aqui procura o resto da divisão. Tá? Que 5 por 3, o resultado é 2. Tá? Notem que, se eu pegar e for trabalhar com floats no lugar de ints, eu vou copiar tudo isso aqui, vou colar, e aqui eu vou trocar isso aqui para... Eu consigo dar um replace aqui, float, aqui vai ser float A, e aqui vai ser float B. Tá? Beleza? Foi tudo. A única coisa que a gente tem que cuidar aqui, ó, esse res, ele já existe, né? Então, vamos trocar o nome dele também para float res. Tá? E aí, o cuidado que a gente tem que ter aqui no printf é que a gente está colocando 1%d. Como a gente quer mostrar um float, a gente tem que trocar para %f, tá bom, pessoal? Muito bem. Foi. E foi. Salvei tudo, compilei. Vamos primeiro olhar os resultados, depois analisar. Aí. Tá? O que acontece? Notem que mudou aqui um pouco a representação, né? Notem que a divisão aqui, ao invés de 1, ó, ela deu exatamente 1,66667, arredondou ali por conta da representação em float. Mas o resto continua funcionando. Tá? Vamos tentar alguma coisa mais interessante. Vamos trocar isso aqui para 3.5f para ver o que acontece com o nosso resto. Ó. Continua funcionando o resto, certo? Então, ó, o resto a gente consegue utilizar em floats. A divisão, a gente tem aí o valor da divisão exato e não o valor arredondado. Tá? Uma das coisas que vocês têm que cuidar, pessoal, é exatamente com essa questão aqui desse problema de precisão. Eu vou voltar aqui para 3, e aqui eu deixei um exemplinho para vocês, que é o seguinte. Ó. Alguns vídeos atrás eu falei que para o computador é muito difícil representar alguns números. Então, imagina o seguinte, ó, eu tenho um número double, e eu estou somando 0.1 em double, 0.1 em double. Nota que quando é float, se o número for inteiro, eu posso colocar só assim. Mas se eu for colocar com ponto, ele me aponta um erro dizendo, olha, isso é um double. Tu tem que forçar ele a ser entendido como um float, ok?
Vou deixar assim para mostrar para vocês que é um float. Até para ficar gravado aqui no código. Mas aqui eu tenho vários doubles. Então eu tenho double 0 mais 0.1 mais 0.1 mais 0.1. O resultado lógico disso aqui é 0.3, todos concordam, né? A hora que eu vou mostrar isso aqui, o resultado disso é 0.3 e um 4 no final, tá? E isso acontece exatamente por uma questão de precisão, que representar 0.1 em Java pode ser, não em Java, né? Na verdade, em binário, em número binário, é algo muito, muito cruel, certo? Então, 0.1... Olha aqui, ó, o primeiro resultado que eu achei no Google. Por que 0.1 não existe? Certo? Então, tu tem uma representação que tu precisa de muitas casas, muitos dígitos, né, binários, para conseguir representar. E aqui, claro, vai mostrar o processo de chegar num número binário e tudo mais. Depois vocês deem uma olhada nisso. É muito interessante vocês conhecerem esse tipo de informação. Tá bom? Pessoal, para esse vídeo era isso. Espero que vocês tenham entendido. É claro que as outras coisas que vocês aprenderam na escola, precedência de operadores, vezes e divisão primeiro, quando tem parênteses, forçar o parênteses, tudo isso continua valendo. Acredito que não tenha necessidade de eu mostrar para vocês. Quando os exercícios aparecerem, aí eu vou acabar mostrando uma coisa ou outra a mais para vocês. Qualquer dúvida, manda lá no e-mail, manda no Discord. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Valeu!